Bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Aos poucos, o Alzheimer apaga memórias. Não deixe o carinho se apagar. 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Pessoa com Alzheimer. Por isso, hoje convidamos a comandante Fabiana Filippo, geriatra do Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha, NAIM, para conversar conosco e esclarecer algumas dúvidas. Meus cumprimentos a todos. Eu sou a capitã de fragata médica Fabiana Filippo, sou encarregada do Núcleo de Atendimento ao Idoso da Marinha, da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. Para iniciar essa conversa, eu quero que vocês imaginem 3 situações. Situação 1. Uma pessoa está na sala de casa, enquanto assiste filme, paga a conta pelo celular, manda mensagem, navega na internet e vai até a cozinha pegar água. Quando chega na cozinha, ela não lembra o que foi fazer lá. A situação 2. Depois de um dia de trabalho, uma outra pessoa chega em casa e larga as chaves no primeiro local que encontra. No dia seguinte, ela chega atrasada no trabalho, porque não lembrou onde colocou as chaves. E a situação 3. Um indivíduo idoso, uma pessoa idosa, que já apresenta no dia a dia pequenos esquecimentos, saiu para comprar pão. Na hora de pagar, ela ficou confusa com o dinheiro, ficou nervosa e quando saiu da padaria, não reconheceu o local. Ficou perdida, não sabia onde estava. Aí encontrou um vizinho que levou essa pessoa para casa. Alguma dessas situações é familiar para você? Você conhece alguém que já passou por isso, ou então até mesmo você? Comandante, e quais seriam as causas dos esquecimentos? A queixa de esquecimento ela é bastante comum nos consultórios de geriatria. E quando acontece, geralmente vem com a pergunta se pode ser doença de Alzheimer. É importante dizer que nem todo esquecimento é devido a um quadro de demência ou doença de Alzheimer. Alterações hormonais, depressão, ansiedade, deficiência de certas vitaminas e até mesmo a falta de sono e cansaço pela rotina corrida e acelerada do dia a dia podem ser as causas do esquecimento. Das 3 situações, a 3 é um pouco mais preocupante, porque o idoso, além do comprometimento da memória, teve um prejuízo na execução de uma tarefa que estava habituado, além de um quadro de desorientação espacial. Isso aí chama atenção. E o que uma pessoa ou um familiar deve fazer num caso como esse? Se existe um comprometimento de memória, ou então um comprometimento de memória associado a outros sinais ou sintomas, o paciente tem que procurar um médico. O médico, na avaliação clínica, vai avaliar se existe a necessidade de pedir exames complementares e também se existe a necessidade de encaminhamento para um especialista. Muita gente confunde demência com Alzheimer. Poderia explicar melhor para evitar essa confusão? Sim, muitas pessoas fazem confusão e acham que demência e Alzheimer não tem relação. A demência é uma síndrome. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas e pode ter várias causas. Uma das causas de demência é a doença de Alzheimer. Como a Marinha pode ajudar? No âmbito da Marinha do Brasil, a porta de entrada é o SMI, Serviço de Medicina Integral. Se a pessoa tiver mais de 60 anos e for identificada alguma demanda para a geriatria, ela será encaminhada ao NAIM mais próximo da sua residência para consulta. No NAIM, a pessoa idosa será avaliada globalmente, com testes cognitivos para avaliar perda de memória ou então perda de funções executivas, testes para avaliar sinais e sintomas que sugiram depressão ou então ansiedade, além de avaliação de mobilidade e risco de quedas. Podem ser necessários a solicitação de exames complementares para definir o diagnóstico e traçar o plano terapêutico e de cuidados para esse paciente. E se a pessoa que apresentar sintomas tiver menos que 60 anos de idade? O que deve ser feito? Se a pessoa tiver menos de 60 anos e for identificado algum problema de comprometimento de memória que não seja secundário àquelas causas que já foram citadas anteriormente, ela pode ser encaminhada para a clínica de neurologia ou então de psiquiatria.
A senhora poderia explicar um pouco mais sobre a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. Ela é responsável por mais da metade dos casos de demência na população idosa. É uma doença que causa comprometimento de memória e também de outras funções, por exemplo, na atenção, a orientação, linguagem, funções executivas. É uma doença progressiva, ou seja, os sintomas pioram ao longo do tempo e não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é importante, pois ajuda a controlar as alterações de comportamento e também pode retardar a piora dos sintomas, a progressão da doença. É possível adiar o surgimento dos sintomas? Em parte, sim. Conhecer e entender alguns fatores de risco modificáveis permite isso. A adoção de um estilo de vida que previna doenças cardiovasculares e o diabetes contribuem para isso. Parar de fumar, praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, pode sim retardar o surgimento dos sintomas. Investir na escolaridade quando jovem e manter o cérebro ativo na fase adulta inicial até a fase adulta tardia também é muito importante, pois aumenta o que a gente costuma chamar de reserva cognitiva, que seria como se você fizesse uma poupança, que mais tarde você usa. Outro ponto relevante é o isolamento social, que demonstrou em alguns estudos ser fator de risco para a demência. Investir em relações sociais de qualidade, ter uma rede de amigos e de familiares, ajuda na prevenção de demência e também pode ser muito divertido. Comandante, a senhora citou o Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha. Pode explicar para quem está nos ouvindo quais são as atividades oferecidas no NAIM? As atividades oferecidas pelos NAIM são divididas em 4 eixos. O eixo 1 é o eixo cognitivo e os pacientes inscritos participam do grupo da memória, do grupo de estímulo cognitivo e do grupo de linguagem ativa. O eixo 2 é o eixo da mobilidade e os pacientes inscritos participam do grupo de mobilidade e do grupo dos passos seguros. O eixo 3 é o grupo do humor e apoio e os pacientes inscritos participam do grupo de mútua ajuda e seus cuidadores do grupo de cuidadores. E ainda existe o eixo 4, que é o eixo sociossanitário, que oferece atividades temáticas e palestras educativas. A senhora quer deixar algum recado final ou dica para os nossos ouvintes? Para finalizar, e para aproveitar aquela dica de manter a mente ativa, eu quero deixar a sugestão de 3 livros. Para Sempre Alice, da Lisa Genova, O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência, da autora Wendy Mitchell, e Minha Aventura contra o Alzheimer, do Chris Graham e da Wade Holden. Bom, comandante Fabiana, muito obrigado pelas explicações. E não se esqueça, o Momento Saúde Naval está disponível nas principais plataformas de áudio, no site e no aplicativo do Saúde Naval. Ouça os outros episódios. Até a próxima!